Olá, queridos, queridas, sejam bem-vindos a esse momento especial, onde nós vamos estudar a palavra do Senhor aqui na Escola Bíblica. Então que o Senhor te abençoe, e em especial hoje as mamães. Hoje é o segundo domingo de maio, Dia das Mães. Então que o Senhor abençoe sua vida, mamãe, que você seja como a palavra diz, como uma videira frutífera ao redor da mesa, que você seja fonte de bênção para a sua família, que você seja um instrumento que revele a glória do Senhor, aonde você estiver. E nós temos estudado sobre o Sermão do Monte, e desde a segunda lição, essa é a de número 4, nós temos estudado especificamente sobre as bem-aventuranças, né? Inclusive lições escritas pelo nosso pastor. E nós vimos que o crente, ele é mais que feliz, porque mais que feliz é o significado dessa palavra bem-aventurado. Então o crente, ele é mais que feliz. Temos visto também que não é uma felicidade que é de momentos, que é de instantes, que é de emoção, mas é algo que perdura. É uma pessoa que ela não está feliz num momento ou outro. Ela é uma pessoa feliz porque ela descobriu a fonte da sua alegria. A partir do momento que ela recebeu a Jesus, o Espírito Santo entrou na sua vida, ela começa então a viver essa nova vida, viver essa alegria que o Senhor Jesus dá. E ela também percebe que essa alegria não está relacionada com nada em volta. Essa alegria não está relacionada com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é, mas na verdade com aquilo que nós nos tornamos. E nós nos tornamos a semelhança do Senhor Jesus, sendo transformados por Ele dia após dia. Tem uma letra de uma música do Ministério Diante do Trono, o nome da música é Tua Presença, que para mim ele explica bem claramente, né, esse sentimento. Diz assim no primeiro verso da música: onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não me importa o lugar, se comigo o Senhor está. Com muito ou pouco, sou feliz. Não me importa o que está do lado de fora. És o meu tesouro e estás dentro de mim. É exatamente, né? Quem escreveu essa letra capturou a ideia. O Senhor habita em nós. E porque o Senhor habita em nós, Ele vai nos transformando. E por isso nós temos aprendido nas outras bem-aventuranças que já foram vistas, que o crente ele é humilde, ele é quebrantado, ele é manso, o crente ele é faminto e sedento da justiça, ele é misericordioso e ele é limpo de coração. Se o crente não é tudo isso, né, ele precisa ser, ele precisa buscar ser e ter cada uma dessas bem-aventuranças visíveis na sua vida. E por isso hoje nós vamos estudar mais algumas bem-aventuranças, na verdade as últimas, né? O ser pacificador, perseguido e injuriado pela justiça. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 9 a 12, que vai nos falar exatamente sobre essas bem-aventuranças. Olha o que diz o texto de Mateus 5, de 9 a 12. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu queria também que você pensasse sobre um texto de Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 33, quando Paulo declara: o Deus da paz seja com todos vocês. Então, já temos aí o princípio que nós iremos ver nessa manhã. Nós vamos tratar sobre a paz, nós vamos tratar sobre a perseguição, sobre a injúria que o crente pode eventualmente sofrer. Então, primeira coisa que nós precisamos falar é que o cristão ele é um pacificador,
como declara o versículo 9, que nós acabamos de ler. O pacificador é aquele que está em paz com Deus. Em paz com Deus, que é o autor, que é o dono de toda a paz, da paz completa. E o cristão, ele é esse pacificador, ele é esse instrumento de pacificação, vamos dizer assim. Na 7ª bem-aventurança, Jesus nos apresenta como um instrumento dessa paz, como um instrumento que vai desencadear essa paz aonde estiver, né? É bom a gente lembrar que é paz no sentido de harmonia entre as partes. Não é apenas um sentimento, não é apenas uma sensação de paz, mas literalmente é a harmonia entre as partes, entre quem está convivendo naquele ambiente. Nós sabemos que quando o pecado veio no mundo, o pecado chegou no mundo através dos nossos primeiros pais, lá no passado, Adão e Eva, o pecado ele veio e ele deformou o homem, deformou na verdade todas as coisas, porque a Bíblia diz que inclusive a natureza ficou deformada por conta da ação do pecado. E então as atitudes, os atos dos homens passaram a ser recheados de maldade, né? Todo pecado ele é inundado na maldade. A maldade é presente em tudo de errado que nós fazemos, né? Porque o pecado ele tirou de nós a capacidade de perceber o quanto nós somos maus, o quanto as nossas atitudes de maldades, né, qual é o resultado dessas ações, e a pior de todas as consequências, que o pecado ele nos separa de Deus completamente e para sempre, não é? Então ser um pacificador precisa ser uma qualidade daquela pessoa que não vive na prática do pecado. No domingo retrasado, se eu não me engano, o pastor Jorge pregando, ele fez menção de um texto de 1 João, capítulo 3, versículo 9. E diz algo muito interessante nesse versículo que você precisa pensar, assim como eu também. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, olha bem, você que já tem a Jesus na sua vida, você não pode viver na prática do pecado. O pecado tem que ser um acidente na sua vida. O texto diz: a semente do Senhor está em você. O Espírito Santo vive na sua vida. Ele habita em você. Você é o tabernáculo do Espírito Santo. A partir de então você precisa abominar a prática do pecado. Em outras palavras, é isso que o versículo quer dizer. Então, o pacificador é aquele que vive, ele espalha e ele descansa na paz, porque ele conhece o dono da verdadeira paz. O pacificador, na verdade, ele teve um encontro com nada mais, nada menos que o príncipe da paz, declarado lá no livro de Isaías, né? Que o Senhor Jesus ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o dono de toda a paz. Nenhuma paz existe fora dele, não é? E nós conhecemos esse Senhor. A paz pertence a Deus. Como nós citamos aqui Romanos capítulo 15, versículo 33, ele é o provedor da paz, ele é o Deus da paz que está com cada um de nós, está presente na nossa vida, não é? Então, Deus é o Deus que dá essa paz. Então, o homem que está cheio de pecados, o homem que está separado de Deus, o homem que não teve encontro com o Senhor Jesus, ele não pode estar em paz consigo mesmo, porque ele não está em paz com Deus. Então, com isso, também nós queremos dizer que de todos os relacionamentos na nossa vida que nós precisamos restaurar, seja um relacionamento com o filho, com o marido, com uma esposa, com um irmão, com um pai, com uma mãe, seja um relacionamento interpessoal que a gente precisa restaurar, o primeiro de todos
é o nosso relacionamento com Deus. Se você procurar restabelecer um relacionamento com qualquer pessoa, sem antes primeiro você perceber, ter ideia de como está o seu relacionamento com o Senhor, você vai estar fadado ao fracasso. Não é? Porque o primeiro de todos os relacionamentos que precisa ser restaurado é o nosso com o Senhor. E nós que já temos a Jesus, se nós andarmos na prática do pecado, nós não teremos paz com Deus. Porque nós estaremos com o nosso relacionamento com o Senhor também ali fora de ordem. Né? Então precisamos restabelecer em primeiro lugar. Se desejamos ser esse pacificador que o Senhor Jesus nos apresenta como sendo um instrumento, né, de pacificação, esse que leva a paz, nós precisamos então restabelecer esse relacionamento com o Senhor. E quando Jesus falou isso, foi algo muito estranho para os judeus ouvirem, porque eles esperavam um Messias que fosse um Messias guerreiro. Eles não esperavam alguém que tivesse esse discurso de paz, né? E Jesus então vem na contramão dessa expectativa dos judeus daquele tempo. Porque Jesus, ele não só amava de falar, mas Jesus, ele demonstrava e ele promovia essa paz. A guerra, né, a confusão, as injúrias nunca vinham por conta dele. Sempre vinha de quem estava fora e não tinha nenhum efeito na vida dele, porque ele é o príncipe da paz. Então, seus discípulos foram convidados por Jesus ali, naquele momento, a pensar sobre isso, que eles eram promotores da paz. E eu e você também precisamos pensar assim. E quais são os frutos, né? Qual é o resultado que viver essa paz, quais os benefícios que um pacificador tem? Mateus 5,9, quando Jesus fala bem-aventurados pacificadores, está falando ali, não está demonstrando ali uma recompensa, uma recompensa apenas, né, como a um diplomata paciente. Né? Um diplomata é um representante oficial de um determinado país em outro país. Então ele permeia, ele anda por meio de situações que são conflitantes, né? Ele procura intermediar, ser o porta-voz do seu governo, minimizar situações. Ele é conciliador, né? É aquele que vai apresentar a ideia do seu reino no reino onde ele está, não é? E isso é o que nós somos. Nós somos quem representam, né, aqui o reino do nosso Deus. Quando Jesus fala em Mateus 5,9, ele está falando de alguém que está em paz com Deus. Alguém que é capaz de demonstrar essa paz e revelar o Criador e a conexão que o Criador deseja ter com cada pessoa que se afastou dele. Então, olha que responsabilidade nós temos. Nós somos de Jesus, somos bem-aventurados por sermos pacificadores, nós somos bem-aventurados por demonstrar a paz que revela o Senhor aonde nós estamos. Lembra que eu falei do diplomata que representa a sua nação em uma outra nação? Nós somos representantes do Senhor, nós somos representantes da nação celestial. Então, bem-aventurado quem faz assim, quem semeia a paz, quem vive a paz que o Senhor Jesus é o príncipe dessa paz e nos incita, né, nos admoesta a andarmos dentro dessa paz. Quem mostra, né, o Salvador vivendo em si mesmo. Quem é um embrião dessa paz, né, pequenininho, mas é capaz de demonstrar quem é o seu Deus. E pacificar é um plano de Deus. Deus já tinha isso em mente desde o início de todas as coisas. Quando eu falei anteriormente que o pecado, ele separou o homem de Deus, e não foi apenas de Deus que o pecado separou o homem. O pecado separou também o homem dos outros homens. Tirou do homem a capacidade de se relacionar com o outro de maneira adequada, de maneira amistosa, não é? Por isso que é tão comum a gente ver as confusões, as discussões,
um concorda com um, mas não concorda com o outro, e às vezes as pessoas entram em animosidade. Isso foi algo que o pecado fez, né? Tirou o homem a capacidade de compreender completamente, de perceber, né, até onde aquela discussão deve ir, até onde aquela discussão tem que acabar. O pecado fez isso. A gente sabe que hoje em dia tem algumas pessoas que têm uma capacidade de conciliação maior do que a outra, não é? Mas foi uma característica do pecado também, incidindo na vida do homem, deformando a capacidade de poder articular isso de uma forma melhor, né? E na comunidade de fé, na igreja, nós temos a obrigação de preservar a paz, de viver essa paz que o Senhor Jesus nos apresenta, a paz que o sangue de Jesus nos deu, a paz divina, a paz que não contempla contenda, que não contempla ciúmes, discórdias, fofocas, maquinação do mal, não é? A paz com Deus não contempla nada disso. E é impossível alguém sentir a paz com Deus e perceber esse tipo de coisa na sua vida. É impossível alguém viver a paz com Deus, né, e sua vida não ser transformada. E ela não ir abolindo essas coisas da sua vida gradativamente. Porque à medida que a gente vai se relacionando com o Senhor, nós vamos ficando parecido com Ele. Não é? Nós somos convidados a nos relacionarmos com o Senhor de uma maneira intensa e profunda. Esse tem sido uma fala constante nas pregações da nossa igreja. Nosso pastor tem falado muito sobre isso. Outras pessoas que têm pregado têm também usado a mesma temática, não é? Então é o Senhor querendo nos falar algo e nós precisamos aprender. Precisamos ouvir, obedecer a sua voz. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, dessa maneira, o crente, ele não vive em confusões. O crente não vive enfiado em coisas que não vão promover a paz. O crente é aquele que ele procura perceber quando algo vai ali, vamos dizer, arranhar a paz, a unidade da igreja. Né? Efésios capítulo 4, versículo 3, diz lá, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então a igreja precisa viver na paz. Por que é tão importante que a igreja viva na paz? Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Jesus mostra que a resposta da oração está ligada à unidade entre quem ora e Deus. Então, se na igreja não existe unidade, né? Se na igreja não existe união com seu irmão, paz com seu irmão, se é uma igreja que vive enfiada em confusões, em dissensões, a palavra do Senhor ela é categórica. Está nos dizendo aqui que a igreja que não vive em unidade não terá as suas orações respondidas. Olha que coisa séria que nós estamos falando aqui. E aí a gente pode pensar no nosso Brasil, por que tantas coisas têm acontecido? Por que nós somos uma fatia tão generosa de crentes nesse país? Eu não sei quais são os números atuais, mas há um tempo atrás nós éramos cerca de 45 milhões de brasileiros crentes aqui no território nacional, né? E pouca coisa mudou na nossa nação. Algumas coisas até pioraram. Por quê? É algo para nós pensarmos. Mas nós precisamos começar a pensar na nossa igreja. A nossa igreja vive em unidade. Nossa igreja vive em paz. O que você, como parte dessa unidade, como parte dessa igreja, o que você tem feito para viver em paz com seu irmão dentro da igreja? O que você tem feito para ser o pacificador que o Senhor Jesus te convida a ser,
espera que você seja, porque você já o recebeu como Senhor de sua vida. Ele habita em você. Você tem sido esse pacificador? É algo para a gente pensar nessa manhã. Assim também como essa paz precisa ser visível dentro da nossa casa, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler só o versículo 7. O texto está falando aqui sobre esposas, sobre maridos, né? Sobre o relacionamento entre eles. E no versículo 7, ele termina essa parte, esse bloco, dizendo: da mesma forma, aí está advertindo os maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Olha bem, o texto está dizendo que se o marido ele não anda de modo digno com a sua esposa, assim como a sua esposa também não anda de modo digno com o seu marido, as orações dessa família não serão ouvidas. Então aquele casal que está sempre envolvido em confusão, está sempre discutindo, aquele casal que não respeita seus filhos, os filhos que não respeitam seus pais, não é? A palavra é criteriosa, as orações não serão ouvidas. Nós estamos tendo palavras inúteis. Então, em primeiro lugar, nós precisamos rever aquilo que nós falamos anteriormente, nosso relacionamento com o Senhor, confessar os nossos pecados, colocar diante do Senhor aquilo que tem sido um empecilho para que você, para que a sua casa, para que sua esposa, seu marido, seus filhos sejam pacificadores, como a palavra diz, e começar a restaurar esse lugar de adoração ao Senhor, que precisa ser a nossa família, que precisa ser a nossa casa. Então presta atenção na frase. A oração respondida depende não só de estarmos em paz com Deus, mas também com os irmãos em Cristo. Isso engloba a minha família também, não é? Então, as suas orações, para que elas sejam eficazes, para que elas sejam respondidas pelo Senhor, é preciso que você seja um pacificador, que você seja alguém que revele o Senhor com as suas atitudes na sua casa, na sua família e na sua igreja, até entendendo que a igreja é formada por famílias. Então, se as famílias não estão bem, se as famílias têm as suas orações interrompidas, isso vai ter um efeito direto na igreja. Então nós precisamos pensar, precisamos refletir, não é? Como nós estamos com relação a isso, a essa bem-aventurança, não é? O pacificador é o proveito da sua oração. Como ele tem esse desejo de viver a paz de Jesus na sua vida, ele trabalha por isso. O Senhor, ele vai ouvir a sua oração. Mateus 5, versículo 9 diz: porque eles serão chamados filhos de Deus. De fato, farão parte ali dessa família do Senhor. E nós podemos ser pacificadores, levando as pessoas a conhecerem a verdade através da unidade do corpo de Cristo, através do vínculo da paz, ou seja, através do nosso testemunho. Porque quando nós somos esse pacificador que é filho de Deus, que demonstra que é filho de Deus, as pessoas à volta vão ver esse testemunho. As pessoas à volta vão testificar de fato quem você é. E esse é o verdadeiro testemunho. O testemunho não é aquilo que eu falo sobre mim, mas o testemunho é aquilo que as pessoas falam sobre mim. Então, se as pessoas dizem fulano é um pacificador, fulano é uma pessoa de bem, não, fulano é uma pessoa que, olha, a gente percebe que ela chega no limite, mas ela não ultrapassa aquele limite. Por quê? Porque fulano tem um amor ao Senhor. Então, coloca o seu temperamento debaixo da autoridade de Jesus. Eu não estou falando, querido, que você vai ter que ter um sangue de barata, não. Não. O Senhor conhece a gente. O Senhor sabe do nosso temperamento. Ele nos criou. Ele sabe até onde podemos ir. Mas o Senhor deseja que a gente dependa dele, dependa do Espírito Santo dele agindo na nossa vida, domando, né?
Que nós tenhamos a humildade de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo ser um pacificador. Eu preciso da tua ajuda para isso. Eu sou uma pessoa que, na verdade, muitas vezes eu quero guerra. Mas, Senhor, eu sou filho teu. Tem que ser diferente. Você entende o que eu estou dizendo? É você levar diante do Senhor e pedir para que o Senhor faça isso na tua vida. Jesus declara em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é autoajuda não, gente. Não é ler livrinho de autoajuda, de respiração, de fazer, meditação. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando de submeter o teu espírito ao Espírito de Deus. Você colocar diante do Senhor para que o Senhor te ajude. E para isso Ele vai colocar muitas situações para você poder treinar, para você poder trabalhar. Mas à medida que você vai tendo intimidade com o Senhor, que você vai se colocando na disposição de ver o Senhor fazer uma grande obra na sua vida, o Senhor vai completar isso em você. Ele vai transformar você em um pacificador. Uma pessoa que é aquele que tem certeza, convicção de que o príncipe de toda a paz reina na sua vida. Segundo ponto da nossa lição são os perseguidos e injuriados. Perseguido e injuriado. Pacificador, ele sofre porque ele mantém o padrão divino, porque ele é filho de Deus. Ele não aceita qualquer padrão, Ele não aceita qualquer coisa. Ao contrário, ele quer o padrão do Senhor e ele não abre mão disso. Olha o que diz Mateus 5, versículos 10 e 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados, Quando eles te injuriarem, te perseguirem, falarem mentiras sobre você. Por quê? Porque você está na contramão do mundo. O versículo mostra que tanto ser perseguido quanto ser injuriado é uma bem-aventurança. A pessoa que sofre isso, ele é um bem-aventurado. E muitos crentes ficam incomodados quando ouvem isso, ser perseguido, ser injuriado, não, Ana Cláudia, não. Crentes que não compreendem, o fato de seguir a Jesus não isenta a pessoa de viver tribulações. Tem gente que, se pudesse, tiraria João 16:33, tiraria aquela página. Vós no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Quem disse isso foi Jesus, o perfeito Filho de Deus, que veio nesse mundo para cumprir o plano de Deus, para demonstrar o amor de Deus. Ele foi traído, maltratado, cuspido, teve a sua pele cortada, por aqueles chicotes, foi colocado na cruz. E ele declarou isso: vós no mundo tereis, é certo, mas tenha bom ânimo, você não vai estar só, eu vou estar junto com você. E se você aprendeu a viver a bem-aventurança de ser um pacificador, essas outras duas bem-aventuranças serão facilitadas na sua vida. Se você tem a certeza e a convicção que o príncipe da paz habita em você, você vai sofrer até perseguição e a injúria, sem sentir que isso é um peso para a sua vida. Então nós teremos aflições, teremos lutas, problemas, e justamente pelo fato de que nós somos discípulos de Jesus, porque a natureza do Evangelho é justamente atrair a oposição. Quem ama Jesus, quem segue a Jesus, quem é discípulo de Jesus, ele atrai a oposição por causa da justiça e por causa de Cristo. E aí você precisa entender, nada é contra você, nada é contra mim, na verdade é contra o Senhor. Quando as pessoas rejeitam você, na verdade não é você que eles estão rejeitando.
estão rejeitando o Senhor, estão rejeitando a palavra do Senhor. Dá para você compreender isso? A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades que agem em volta dessas pessoas e que fazem elas terem atitudes com relação a nós, né? E muitas vezes nós queremos nos preservar de viver a perseguição e a injúria. Isso é natural. Isso é natural, é um mecanismo de defesa, vamos assim dizer, né? De querer não viver esse momento, essa sensação ruim de ser perseguido e de ser injuriado, né? Mas como nós nos reconciliamos com o Senhor, nós temos um relacionamento estreito com o Senhor, nós não vamos querer ocultar, nós não vamos querer colocar debaixo da candeia a nossa luz, debaixo do móvel a nossa luz, mas nós vamos querer fazer a nossa luz brilhar para que o Senhor seja visto onde quer que nós estejamos. E muitas vezes isso é você justamente ir na contramão do sistema desse mundo. É você abandonar as práticas do pecado, né? O sistema mundano. Você tomar o padrão da palavra do Senhor para a sua vida, mostrando que você encontrou Jesus, que você encontrou em Jesus algo que é superior ao que o Deus desse século traz, é o que te oferece. E o fato da gente rejeitar a velha vida já é um testemunho silencioso, maravilhoso, de que a presença do Senhor é percebida na nossa vida, né? Mas o mundo vê isso como um complexo de superioridade. Por isso que muita gente fala assim, os crentes eles se acham, né? Você não escuta muita gente falando isso? Isso é uma maneira dele se defender, porque está percebendo na vida do outro transformação de vida, né? É certo que tem muito crente que usa isso como uma certa soberba mesmo, né? Isso não é mentira, né? Mas na maioria dos casos são pessoas de Deus que estão experimentando a nova vivência, estão abandonando a velha vida e por isso estão atraindo olhares de inveja, olhares de ódio, né? Olhares de perseguição e de injúria, né? A sociedade que está deformada pelo pecado, ela não compreende nem aceita que em Jesus há algo maior, algo que é muito superior a tudo que existe nesse mundo, que esse mundo pode oferecer. Então o crente, ele precisa desejar viver o padrão da palavra, né? E por isso o mundo vai ficar impactado com testemunhos. Você consegue entender? Se cada crente na nossa igreja decidir firmemente no seu coração viver o padrão de Deus para a sua vida, o impacto que isso vai ter na nossa família, o impacto que vai ter na rua da igreja, no nosso bairro, o impacto que vai ter no nosso município, o impacto que isso vai ter para a glória do Senhor. E aí você vai poder revelar, você que vai estar vivendo esse padrão do Senhor, que você de fato é um servo do Senhor. Um servo que mostra quem é o seu Deus, mostra a quem você serve e quem você ama, não é? Esse é o crente, o servo de Jesus. Então nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos a reunião dos santos, né? Nós nos tornamos um alvo do mundo, um alvo das perseguições, um alvo das injúrias, né? Porque o mundo, ele não pode deixar de odiar o crente que é realmente transformado. Porque é totalmente longe e diferente do padrão dele. O crente que é realmente transformado, ele nunca vai ter aprovação e aceitação desse mundo na sua conduta. O mundo não aceita esse modo de viver do crente. E não vai querer ser moldado por essa nova vida do crente, né? Essa nova vida que ele vai estar vivendo com Jesus. Ao contrário, como eu falei, vai odiar, vai injuriar, vai perseguir, né? Então, se você tem sido perseguido, injuriado por causa da justiça de Cristo, você pode se considerar, meu irmão, um bem-aventurado. E a gente indo, né, para o dicionário,
Vai ver que a palavra injuriar significa amontoar abusos sobre alguém. A palavra perseguir quer dizer atacar, e até fisicamente. Nós podemos usar aqui um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Paulo. Paulo, ele injuriava e perseguia os crentes da igreja primitiva, que estava então ali começando, né? Ele era um perseguidor, ele tinha cartas, ele tinha autorização para defamar, para buscar, para espancar, para prender e até para matar. Mas no dia que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, o jogo virou. Agora ele, que outrora era o perseguidor, se tornou o perseguido e o injuriado por amor a Cristo. Paulo nunca mais foi a mesma pessoa. Paulo, justamente por ele nunca mais ter sido a mesma pessoa, que ele atraiu o ódio, a injúria, a perseguição para a sua vida. Então, queridos, para nós não vai ser diferente, né? Se nós quisermos ser aquilo que a palavra diz, nós vamos ser, né, injuriados, perseguidos, porque nós temos um padrão que é alto, um padrão que é excelente. O padrão de Deus é um padrão alto. E nós não podemos oferecer para o nosso Senhor nada que seja inferior, mas temos que oferecer a Ele o nosso melhor, nossa melhor devoção, nosso melhor culto, a nossa melhor vida diante dEle, diante dos homens, nosso melhor testemunho, tudo para a glória do Senhor. Mas como nós podemos escapar da perseguição? Será que podemos, como crentes, escapar da perseguição? Se eu sou um crente de verdade, um pacificador, uma pessoa que não está envolvida com confusões, que procura fazer o que é certo e que é bom, será que eu vou conseguir me livrar da perseguição? Eu te digo que é possível. É possível. Só tem, na verdade, uma maneira, né? Bom, digamos que tem duas. Se Jesus te levar e você não ficar mais nesse mundo, você vai se livrar da perseguição. Isso é certo. Mas, permanecendo nesse mundo, vivendo aqui ainda, né? Você pode se livrar da perseguição, sabe como? Se moldando à justiça desse mundo. Se moldando a tudo que tem aí no mundo. Sendo igual. Aí você não vai ser incomodado. De jeito nenhum. Então, se nós que estamos nesse mundo e não quisermos, como crentes, termos perseguição, basta fazer o quê? Basta você falar coisas do tipo: todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter passado por isso, né? Tá na conversa lá dos colegas do trabalho, as pessoas estão falando: não, mas o importante, né? Importante é crer em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Não, Buda leva a Deus, Maomé leva a Deus, a Macumba leva a Deus, o Espiritismo leva a Deus, tudo leva a Deus. Engano, nós sabemos que não. A palavra é muito categórica, né? Você pode você pode não sofrer perseguição se você negar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não, todos os caminhos levam a Deus, não. A Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas fulano é muito bom, ele vai para o céu. Não vai para o céu. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23 diz isso. Todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Não é assim. Não é por mérito meu. É tudo por Ele. É Ele que faz. Você também pode não ser perseguido se você omitir, né, que sem Jesus as pessoas estão perdidas. Você precisa de Jesus na sua vida, né? Como eu falei, fulano é tão bonzinho, ele pode ser bonzinho, mas se ele não reconhecer que Jesus é o perfeito Filho de Deus e que essa pessoa é pecadora e crer que Jesus é o único que pode resolver o problema do pecado, não tem salvação. Ninguém vai chegar lá no céu pelos seus atos, como eu falei, somente por causa do Senhor. Então, se você não censurar o pecado, se você permitir que o pecado seja algo corriqueiro, e aí, meus irmãos, eu não estou falando de você ser um juiz. Quem nos julga é o Senhor.
Deus ama o pecador. Deus ama o pecador com amor completo, com amor que não pode ser medido. Ele ama o mais depravado de todos os pecadores que pode existir na face da terra. O Senhor ama completamente. O que o Senhor abomina é o pecado que habita no homem. Então você pode abrir a sua boca e falar sobre o pecado. Que o pecado ofende a Deus, é contra Deus, mas que Deus ama essa pessoa. Se você também se assentar na roda dos zombadores, né, daquelas pessoas que blasfemam contra Jesus, o crente escondidinho, o crente que tem aquela vidinha, né, ali disfarçada, ninguém sabe ali que ele é crente. As pessoas até têm uma ideia, mas elas não sabem que aquela pessoa é crente. De vez em quando ela dá uma xingadinha, de vez em quando ela vai lá no grupinho e bebe o que eles bebem, fala o que eles falam, riem das piadas que zombam de Deus, coisas do tipo, né? Ou quando essas pessoas estiverem lá falando o nome do Senhor em vão, junto com eles, na vã maneira de viver, como a palavra diz, tudo isso, se você fizer tudo isso que eu falei, você não vai ser perseguido nunca. Você não vai ser perseguido nunca. Mas você precisa se lembrar do que a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Interessante que o texto não está dizendo que Jesus vai negar essas pessoas. Está dizendo aqui que ele vai se envergonhar deles. Imagine Jesus se envergonhando de você. Você que foi lavado pelo sangue de Jesus, remido pelo sangue dele, que um dia experimentou a preciosa e maravilhosa graça, Jesus sentir vergonha de você. Que não seja assim, querido. Mas que você possa viver os benefícios de ser perseguido, de ser injuriado pelo amor do Senhor Jesus, né? Deus reservou bênção dupla para essas bem-aventuranças, perseguidos e injuriados por causa da justiça, por causa de Cristo, por causa da fidelidade ao Senhor. Essas pessoas serão confortadas por saber que terão uma recompensa. E quem é a recompensa? Você poder conviver da presença do Senhor. Serão chamados filhos de Deus, estarão ali diante do Senhor, não é? Estarão ali diante do Senhor experimentando a bênção de estar no lugar que foi preparado desde antes da fundação do mundo. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque a sua recompensa no céu é grande. Você vai ver o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Você vai estar naquele lugar que o Senhor preparou para você. Um lugar que é santo, puro e perfeito, porque Deus, que é santo, puro e perfeito, mora lá e você vai poder estar lá. Você vai poder ver os seus irmãos que já foram, os profetas do passado, os homens de Deus. Isso é algo reservado para aqueles que são bem-aventurados, para aqueles que são mais que felizes, para aqueles que ficaram firmes na sua fé, para crentes que são dispostos a se identificar com o Salvador, para crentes que não se moldaram a esse mundo, para crentes que entenderam que o Senhor os chamou para serem separados. Que esse seja você, meu irmão. Que nós sejamos esse crente bem-aventurado, essa pessoa que o Senhor chamou para ser mais que feliz, para viver com Ele uma vida completa, uma vida cheia daquilo que é do Senhor, do trono dEle, para a nossa vida. Então, nós vimos que os valores cristãos, eles vão na contramão desse mundo atual, desse mundo que nós vivemos. E, na verdade, Jesus, ele deu felicitações para quem seria desprezado nesse mundo. Ele disse que eles seriam bem-aventurados. Cada uma das bem-aventuranças tem um grupo de pessoas que seriam desprezadas por esse mundo. Mas Jesus, ele não despreza. Ele chama de bem-aventurado. Ele chama de mais que feliz.
Olha que benção, ser chamado assim pelo Senhor. Então que você seja esse bem-aventurado, que o Senhor ache em você esse bem-aventurado, que o Senhor ache em você, né, essa visão, né, da pessoa que Ele transforma, que é um embrião da luz do Senhor, que é um reflexo da glória dEle, na contramão desse mundo, para mostrar para outras pessoas como é bom ser de Jesus. Então que o Senhor te abençoe, que Ele derrame sobre a tua vida e sobre a tua família bênçãos sem medida. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por esse momento? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo, e por isso o Senhor nos deixou a tua palavra para que nós pudéssemos aprender. Pai, permita que nós sejamos esses crentes bem-aventurados, esses crentes mais que felizes, esses crentes, Senhor Deus, que têm o desejo de ir na contramão do mundo, mas que desejam de todo o coração ser para ti tudo o que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós sejamos, Senhor, um instrumento que te revele, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça. Beijo bem grande para todas as mamães.